De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado é o neuropediatra Dr. Francisco Tussolini, que está conversando conosco sobre a microcefalia, que pode ser causada também por Zika vírus. Doutor, a criança nasceu microcefálica, ou seja, mediram e viram que está com um cérebro menor do que o padrão considerado normal. E aí? Então, veja só, um outro dado importante que antes do nascimento, a mãe às vezes está grávida de 2, 3 meses, ela quer saber se o filho já tem microcefalia. Isso agora, né? Tá. Ela está grávida 3 meses, ela dizia aí, tem microcefalia? O ultrassom da mulher grávida vai começar a aparecer sinais de que tem alguma alteração no cérebro a partir da 26ª semana. Então, você não vai fazer um diagnóstico de microcefalia numa mãe grávida de 9 semanas, 3 meses, 12 meses. Então vamos lá para os 5 meses. Pois é, 5, 6 meses começa a ver. Muito bem, essa mulher descobriu ainda grávida, no final da gravidez, que tem um neném com microcefalia. Esse neném, ele vai nascer na maternidade, pouquíssimos vão necessitar de UTI, pouquíssimos irão em necessidade de UTI e vão dar alta. Só que essas crianças, o cérebro dela não cresceu, não se desenvolveu. Então, aquela parte do cérebro que era responsável por fazer com que essa criança sustentasse a cabeça, não vai sustentar, fica com o pescocinho mole. Aquela criança que era para sentar, ela não vai conseguir sentar. Aquela criança que era para pegar as coisas com a mão, não vai conseguir pegar, não vai conseguir ficar em pé, não vai conseguir andar. Então você tem uma série de alterações nessa criança que você precisa cuidar ao longo da vida dela. Ela vai viver quantos anos com microcefalia? Não sei, pode viver muitos anos. Então, por isso que nós temos que cuidar muito, porque essa criança pode viver muito. E aí você precisa de fisioterapia para estimular essa criança, você precisa de fonoaudiologia para estimular a fala da criança, você precisa de oftalmo. Hoje nós estamos vendo que tem alguns casos de microcefalia por Zika que já vem com lesão no globo ocular, vem com lesão de audição. Então, são crianças que são estimuladas após o período que você faz diagnóstico, começa a ser estimulado. E essas crianças ainda podem ter uma coisa, pode ter crise convulsiva, pode se tornar epilética, e aí precisa de remédio controlado. Enfim, é um trabalho danado para que a família cuide dessa criança. Nossa. E uma criança que tem uma limitação extrema. Então, o vírus Zika, até hoje, nós não temos nenhuma criança com 3 anos com Zika vírus, nós temos crianças com 6 meses, 8 meses. E aí nós estamos estudando como é que será essa criança com 10 anos, 12, 15 anos. Outros casos de microcefalia eu conheço pacientes com 15 anos de idade com microcefalia, mas com Zika ainda não. Não, exato, com Zika ainda não. Mulheres que estão grávidas, temos aí milhares, né? Que estão grávidas nesse período. Alguma recomendação ou não existe assim nada que ela possa fazer para evitar? Isso existe muito. Eu quero até fazer o seguinte: minha filha engravidou em dezembro. É médica, faz residência de ginecologia obstetrícia, bem da área mesmo. E está grávida. Qual é a conduta? Roupas claras, mangas compridas, usar repelentes, usar cortina na casa, tela na casa, evitar aqueles períodos que o professor Bernardino falou que o risco da Zika, isso é diurno, malária é noturno, Zika é dia, né? Então parar de andar muito na manhã, no final da tarde, em lugares que não conhece, e usar roupas longas claras. Uma coisa interessante, o carapanã do Zika vírus, o Aedes, ele tem preferência pelos pés, e ele tem preferência por odores. Então, aqueles odores diferentes, suor na pele, o cheiro dos pés, isso atrai o carapanã da Zika. E nós sabemos, aqui eu vou dizer uma coisa que eu vi ontem à noite, antes de vir para cá, eu comecei a dar uma olhadinha, quem transmite a doença é a fêmea. E a fêmea, ela transmite a doença porque ela precisa de sangue para fazer o ovo. Então, por isso que ela suga as pessoas, por isso que ela pica as pessoas. É através do sangue dela que ela acaba desenvolvendo o ovo dela. Talvez eu não me expressei direito, que essa seria a pergunta seguinte, né? Quem pensa em engravidar, quais seriam as coisas? Eu perguntei, assim, a mulher que já está grávida, mas o bebê já foi diagnosticado no ultrassom com microcefalia, ela pode fazer alguma coisa? Não, tá. Então, outra pergunta maravilhosa. Ela descobriu, está com 32 semanas, descobriu que tem microcefalia. Porque, assim, pergunto, tem casos mais graves que são diagnosticados intraútero? Tem, mas eu acho o seguinte, que existem alguns casos que a gente nem sabe, mas, por exemplo, uma mulher que aborta nos primeiros 2, 3 meses um aborto espontâneo,
Esse aborto pode ter sido provocado pelo Zika. Por qualquer outra doença contagiosa, mas Zika está no meio, ela pode abortar. Mas vamos imaginar que ela não abortou de forma espontânea, porque é proibido o aborto. De forma espontânea ela não abortou. E descobriu que o neném tem microcefalia, ela vai levar essa gravidez até o final e vai ser acompanhada. Ela precisa de um acompanhamento. Imagina como é que está a cabeça de uma mãe, sabendo que está gerando uma criança com alguma deformidade. Então ela vai receber apoio psicológico, vai ser acompanhado pelo seu obstetra, vai ser acompanhado no hospital com elegância dos profissionais, vai nascer a criança, vai receber assistência do neonatologista, depois do neurologista, e a vida vai continuar sabendo que existe um problema para ela resolver. Okay. Mas, infelizmente, não tem nenhuma medida, porque a hora, nós sabemos, é claro, mas as pessoas estão nos ouvindo, a hora que você descobriu que a cabeça está pequena, não existe remédio para você aumentar essa cabeça. Então a cabeça vai ficar pequena. O que você tem que fazer com aquele cérebro menor, desenvolva coisas que não está desenvolvendo, que é tentar andar, que é tentar falar, enfim, aquelas coisas que ele espera. Ser estimulado de forma precoce. Joana Ribeiro, aqui de Manaus, pergunta: se eu engravidar e tiver vírus Zika, o bebê pode ter microcefalia? É uma pergunta até importante. Tipo assim, toda gestante que teve Zika, o bebê vai nascer microcefálico? Ou ainda não temos essa informação? Pois é, uma pergunta interessantíssima dela. Primeiro que eu quero retomar a conversa do professor Bernardino que eu vi. O risco da microcefalia está nos primeiros 3 meses, o risco maior. Mas existe já estudos mostrando que tem risco menor no 2º trimestre e risco menor ainda no 3º trimestre. Então não está isento de risco, mas o risco maior é nos primeiros 3 meses. E agora vem uma outra coisa. Já tem um comentário que algumas pessoas que tiveram Zika e estavam grávidas não tiveram malformação. Isso é uma maravilha. Agora precisa saber se era Zika mesmo ou ela pensou que era Zika. Então veja como a gente fica numa dúvida. Medicina não é uma coisinha tão certa. Então o conselho é o seguinte: a grande maioria das mulheres que pegarem Zika e estiverem grávidas tem risco enorme de ter microcefalia do feto. Isso é o principal. Hoje a principal conclusão é essa. O risco é enorme. Até que período da gravidez o bebê corre risco de ter malformação causada pelo Zika? O Gabriel pergunta, de Belém. Como você explicou. Olha que bom, Gabriel, lá em Belém, o maior risco é o primeiro trimestre. Primeiro trimestre. Pode ocorrer outro? Pode ocorrer no 2º, 3º, mas o primeiro trimestre é o perigoso. Tem que tomar cuidado, não é isso? Ok. Doutor Tussolini, você quer deixar alguma mensagem? Infelizmente estamos estourando já o programa. Alguma mensagem você gostaria em relação a esse tema? Anuar, primeiro agradecê-lo muito pelo convite. Eu te conheço há muitos anos e você é um grande homem e agora com essa conexão saúde, muito mais. Mas eu lembrando aqui hoje, vendo o Amazonsat, eu lembrando que eu morava em Barreirinha, fui secretário de saúde de Barreirinha, depois morei em Parintins, e eu lembro que o Amazonsat era um canal quase que presente nas casas das pessoas do interior do estado, né? Ao passo que está lá em Belém. Então, eu queria dizer a você o seguinte, que as pessoas do interior precisam se cuidar muito, muito. As pessoas do interior, às vezes, deixam lá aquela cacimba, que é muito conhecida no interior, as pessoas tomam água na cacimba, aquilo é um perigo. E as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente as pessoas do interior do Amazonas, que são pessoas que têm uma informação menor e muito menor assistência na área da saúde. Então, essas que precisam se cuidar de fato. Ok, muito obrigado. Já está feito o convite para você vir conversar sobre a sua especialidade, no geral, sobre essa questão da neurologia pediátrica. Nós temos aí uma afinidade de assuntos. Já está feito o convite, já lhe peço, nós vamos sair juntos aqui e vamos acertar com a produção uma data que seja adequada, que eu sei que você tem muita informação para passar. Muito obrigado, doutor Francisco Tussolini, muito obrigado a todos aí pela participação. Volto a lembrar que estaremos de volta aqui no próximo sábado, às 8h30 da manhã, horário de Manaus, aí vai ser já 9h30 da manhã, horário de Brasília, termina o horário de verão hoje. E nós temos também horários alternativos, você pode acessar o site do Conexão Saúde, lá tem o site do Amazonsat, no caso, tem os horários alternativos. Esse programa vai ser reprisado aí 5, 6 vezes durante a semana. E estaremos aqui ao vivo no próximo sábado, aqui no Amazonsat, que você sabe, é a cara e a voz da Amazônia.